Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy para assistir mais uma Sementes do Evangelho. O Evangelho de hoje está no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 10, os falsos profetas da erraticidade. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também, e em maior número entre os espíritos orgulhosos, que sobre a falsa aparência de amor e caridade semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação libertadora da humanidade, lançando por médios dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas. Isso acontece muito quando você começa a frequentar uma casa espírita, quando você começa a trabalhar, você vai enfrentar um monte de obstáculos, né? Às vezes nos grupos que você vai ser inserida, né? E a sua adaptação por lá também pode acontecer, né, dessa maneira, com esses falsos profetas inseridos ali no meio, utilizando, né, a mente daquelas pessoas invigilantes para fazer a discórdia, né? Isso acontece muito. Para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar mais peso às suas teorias, apresentam-se sem escrúpulos sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam, ou seja, eles aproveitam esse momento de invigilância e utilizam de nome de espíritos venerandos para infiltrar ali no meio e falar que são espíritos de luz, que estão ali para ajudar, e no fundo são espíritos malfeitores, né, e mistificadores. Estes médios geram o fermento das discórdias entre os grupos que os levam a se isolar uns dos outros e a se olharem com desconfiança. Ou seja, aquelas pessoas que estão passando por esse assédio, que aceita esse tipo de situação por meio dessa invigilância, ele começa a se isolar dos demais. Ele acha que tudo que ele faz está certo, né? Por quê? Porque o próprio espírito, ele trata de afastar essa pessoa para não ouvir aquele que poderá lhe ajudar, entendeu? E mesmo recebendo essa ajuda, ele não aceita, tá? Apenas isso bastaria para desmascará-los, ou seja, esclarecendo que você está passando por um momento de assédio, né? E que nessa hora vale lembrar que o estudo, né, o conhecimento é a base do equilíbrio mediúnico, justamente para que o irmão não caia em tentação, tá? Apenas isso bastaria para desmascará-los, porque assim agindo, eles mesmos dão mais completo desmentido do que dizer ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Às vezes você recebe uma mensagem psicografada, né? E que não tem, digamos assim, nada a ver com aquilo que está acontecendo, mas é uma mensagem bonita, porém é uma mensagem cheia de mistificação, aonde você só vai reparar aquele erro se tiver alguém ali do seu lado buscando, né, lhe ajudar e falando um alerta, olha, cuidado, está acontecendo isso aqui, e nós estamos presenciando, mas aquela pessoa que está passando por esse assédio é a última a acordar, digamos assim, né, e a aceitar também, né? Neste caso, seria interessante, quando vier a acontecer, caso você seja uma dessas pessoas, né, estudar o Evangelho, porque o Evangelho aqui, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nesta lição, você vai esclarecendo a você mesmo, e até mesmo aquele irmão que está ali tentando lhe mistificar, né, trazendo coisas indevidas, né, intuindo coisas que não existem e coisas que aconteceram, né, e que não foram boas, e que ele julga que é boa, né? Nesse momento, é bem interessante você se apegar na fé, buscar no Evangelho essa resposta, porque aqui mesmo no Evangelho, à medida que você vai lendo, você vai obtendo essa resposta, né? Porque o seu próprio mentor espiritual, o seu próprio orientador espiritual, a equipe espiritual que lhe protege, que lhe assiste, que te ajuda, vai te fortalecer nesse sentido. Mas, se você for uma pessoa invigilante, não vai adiantar nada. Por quê? Porque você vai ficar o tempo todo questionando sobre esses assuntos. Mais à frente ele diz: cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira, né?
Então, nesse momento, a gente percebe que quando acontece tal situação, é tão grosseira, né, que quem tem conhecimento, quem já estudou e quem até mesmo já passou pela experiência, vai perceber, olha, fulano, você está equivocado com o que está acontecendo. E nesse momento, cabe a você, né, buscar assistir uma palestra, tomar passes, né, fazer um atendimento fraterno, porque é importante você ouvir o outro, o que o outro tem a lhe falar, o que o outro tem a lhe orientar, e até mesmo para que ele possa te ouvir, para você desabafar, para se curar, né, desse tormento, né, porque isso é um tormento. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não somente bons, mas acima de tudo, devem ser altamente racionais. Veja bem. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que estará. Então, essa questão do crivo da razão, existe dois caminhos. Existe aquele caminho do crivo da razão que você trabalha, que você faz o seu trabalho direitinho, e tem aquele outro que tem inveja de você, que está do seu lado, que não aceita que é você o espírito, que foi você o irmão escolhido para passar por aquela experiência, ou seja, escrever uma mensagem de um espírito venerando, passar uma comunicação através da psicofonia, transmitir um quadro maravilhoso que um espírito de luz transmitiu para você, e ali naquele momento tem aqueles outros colegas de trabalho que não vai validar o seu trabalho. Ele vai dizer que você está equivocado, que você não está à altura de receber uma comunicação daquela. Então isso está aqui, ó. Muitos meios de reconhecê-los, tá? Como ele disse, pois bem, passai seu sistema pelo crivo da razão. Esse é o crivo da razão. Quem é a pessoa da sua confiança que você tem condições de mostrar esse seu trabalho, né? Que venha realmente abrir os seus olhos e falar, olha, você está certo, é isso mesmo que está acontecendo. Então tem que ter muito cuidado. E o Evangelho, ele esclarece tudo isso, né? Então por isso é importante estudar o Evangelho, e as nossas sementes do Evangelho aqui, ela traz esse esclarecimento. À medida que a gente vai lendo um parágrafo, você vai esclarecendo, e é até bom para que você aí na sua casa comece, né, a implantar o Evangelho no lar. E esse Evangelho no lar, implantado com amor, com dedicação, com paciência, você vai entender tudo isso que você está passando hoje, tá? Continuando, concordareis, portanto, comigo. Todas as vezes em que um espírito indicar como remédio para que os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas fantasiosas, veja bem, impraticáveis medidas pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contrário às mais vulgares noções da ciência, não passa de um espírito ignorante e mentiroso. Então, veja bem, aquelas quantidade de coisa fantasiosa que às vezes, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que ter muito cuidado, né? De quem veio isso, né? Onde você foi buscar? Quem foi a pessoa que lhe indicou isso, tá? Então, se você for realmente numa casa espírita, assistir uma palestra, tomar passe, não existe esse ritual de forma alguma, entendeu? Então, a gente não está aqui contra falando sobre isso. Existe o espiritismo e o espiritualismo. O espiritismo, a ciência, né? E que não precisa de nenhum ritual. O espiritualismo tem os rituais, as crenças, tem os fenômenos que muita gente gosta de ir para visualizar aqueles fenômenos. É importante, tudo isso acontece, são coisas boas também, né? Mas nós estamos tratando aqui de, né, falsos profetas da erraticidade, porque são em maior número, como diz aqui no Espiritismo. Porque no momento que eu estou aqui nesse parque, né? Eu estou aqui nesse parque, nesse momento, gravando esse vídeo. O que acontece? Eu estou permeada de espíritos, de irmãos que vieram assistir essa palestra comigo. E nesse momento eu chamo a sua atenção. Por quê? Porque todos eles vieram estudar junto comigo. Às vezes aquele irmão precisava de um esclarecimento. E esse esclarecimento, ele vale para todos nós que estamos aqui. Eu passo o tempo inteiro buscando me esclarecer as minhas dúvidas, buscando esse acolhimento justamente nessa equipe espiritual que coordena a minha tarefa, quando eu tenho dúvida. Aí ele diz, olha, você está cheio de dúvida? Pega lá o livro, digamos assim, dos espíritos, veja lá as questões, né? E eu vou deixar aqui como sugestão de leitura a questão de número 100 do livro dos espíritos, que fala sobre a escala espírita. Quando você estudar essa questão de número 100 lá no livro dos espíritos, você vai entender em que situação você encontra aqui na Terra.
Porque lá tem várias etapas, né, dessa escala. Os espíritos bons, os benfeitores, os malfeitores, os invejosos, tudo isso está lá, né? E aí a gente vai ser inserido naquela questão da causa dos imperfeitos, porque nós estamos aqui na Terra buscando melhorar, buscando evoluir, buscando crescer como espírito imortal. E mais na frente, né, quando chegarmos ao mundo dos espíritos, mais esclarecido daquilo que a gente deveria ter feito ou não aqui na Terra. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, deixe a sua sugestão dessas questões, né? Se você estuda realmente o Evangelho, aproveite aqui no nosso canal, você vai encontrar uma playlist enorme falando sobre o Evangelho, você pode estudar. Tem também um passo a passo de como implantar o Evangelho no lar. Obrigada pela atenção e carinho e até o nosso próximo encontro.